Bom dia, senhores. Tem muito tempo que a gente não faz aí um vídeo avaliando pessoas defendendo a teoria da evolução e recentemente me enviaram aí um pequeno clipe de 10 minutos de um podcast que aparentemente é muito famoso aí no Brasil, né? Podcast do Flow. Eu admito que eu não conheço esse podcast. Ah, não sei quem são os integrantes ali, mas eu comecei a assistir, achei bastante engraçado e não terminei. Vou assistir com vocês o resto e a gente pode ir discutindo para ver se tem alguma coisa aproveitável nisso daí ou não, tá? E a razão que eu estou avaliando esse podcast é por causa do número de visualizações, né, que ele tem. Então, esse é um clipe de 10 minutos, tem quase 500 mil de visualizações, né? Então é importante, ainda que sejam leigos discutindo o tópico, que a gente, né, refute o que tem que ser refutado e concorde com aquilo que tem que ser defendido, né? Então vamos ver aí. O título chama O Problema da Teoria da Evolução, tá? Então eu vou colocar aqui e a gente assiste juntos. Brinco o nome da teoria do Darwin, o pessoal fala teoria da evolução, dá muito problema por conta disso, porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda, né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Eu acho que o Darwin, se a gente chamasse a teoria da adaptação, seria muito melhor o nome do que de evolução. Porque é justamente isso, né? Como que as espécies vão se adaptando a tudo que vai mudando, cara. E o ser humano é verdade. Os cara, você está falando que existem pessoas que pensam ah, Muitas pessoas. que a gente literalmente, que o macaco evoluiu e virou ser humano. É, tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó, existe um macaco ainda. Entendeu? Nossa, Falam assim, e falam sério, não é? você é, assim, a verdade. Tá. Bom, já começou o vídeo com um problema sério, né? Que é uma falácia do espantalho aí, né? Quem são essas pessoas que usam esse argumento para criticar a evolução? Ele não nos diz, né? Eu já, na minha época de ateu, já encontrei essa argumentação, mas essa argumentação ela geralmente vinha de pessoas leigas, indivíduos sem formação nenhuma, seja em biologia ou filosofia, que utilizavam disso daí, coisa que eles aprenderam provavelmente na internet com pessoas obscuras, né? Então você pegar o pior argumento possível, que não é utilizado por nenhum especialista, e colocar nesse termo guarda-chuva aí que as pessoas que criticam a evolução falam isso, não, pera lá, eu nunca usei esse argumento. Se você lê um livro do Michael Behe, livro do Stephen Meyer, algumas pessoas que são vocais contra o evolucionismo, elas não se utilizam desse argumento, né? Ninguém com um mínimo de conhecimento da teoria evolutiva, que sabe que ela é uma teoria populacional, vai argumentar nesse aspecto, tá? Então isso aí é um espantalho, né? Pegar o pior argumento possível da posição que você quer refutar e atacar aquilo dali, né? Então isso não tem muita relevância. Você... Assim, aí eu posso ser burro também, por isso que chamar os outros de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi para um lado e os macacos foram para o outro, né? É, que na verdade Há 8 milhões de anos atrás. o ancestral lá era o Aham. mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando. Sim. Aqui, mas por exemplo, você acha que o macaco Tá, então basicamente tinha lá os quadrúpedes lá e de repente resolveram sair correndo, né? É assim que a evolução funciona, né? E é uma descrição assim ridícula, né? Ainda que você possa dizer, é uma conversa informal, você representar a doutrina evolutiva com um- uma afirmação dessa é, inclusive, não fazer justiça aos próprios evolucionistas, né? Você tentar, mesmo em princípio, transformar uma criatura quadrúpede em uma criatura bípede é algo extremamente complexo, né? Não se trata simplesmente de alterar uma postura, toda a questão muscular, onde que vai ser o centro de gravidade, a questão comportamental, né? Tudo altera, né? A proporção, o braço, o fêmur para a tíbia, o ângulo dos ossos, como você transforma um animal quadrúpede em um animal bípede, né? Então, como sempre, né, os evolucionistas eles não vão nos dar os passos mutacionais que ocorreram, né,
quais são as mudanças necessárias para fazer um animal quadrúpede passar a ser bípede, etc. Né? Eles simplesmente vão te dizer, na literatura vai ser um pouco, obviamente, mais complexo do que simplesmente saiu correndo por aí, mas efetivamente é o que eles estão dizendo. Eles não têm uma demonstração empírica ou mesmo teórica de como se deu esse processo, né? Mas essa descrição aí foi horrorosa, né? E o sujeito ele dá uma impressão de que a adaptação é uma coisa que vai acontecer necessariamente, né? Isso também é uma baboseira. O processo evolutivo, de acordo com os evolucionistas, é algo que tem em seu coração, por assim dizer, o acaso. Uma população ela pode migrar para um ambiente e não necessariamente ela vai se adaptar a esse ambiente. Ela pode simplesmente entrar em extinção, porque as mutações não ocorrem para o bem do organismo. Elas não ocorrem para melhorar o organismo ou o ambiente. Ela tem que, por sorte, ocorrer, e se aquela mutação benéfica ocorrer, ainda tem que ser fixada por pura sorte, né? Ou por uma seleção muito forte, mas ela pode se perder por deriva genética. Então, assim, é uma simplificação grotesca aí, até mesmo da posição evolucionista, né? Mas vamos continuar ouvindo aí. O macaco sobe muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. E aí? Pois é, se der uma merda que você tá subindo na árvore, fodeu. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, ficou bípede e tal, pra poder sair correndo, que era a melhor jeito de escapar e de caçar. Para poder... Então, tá vendo? Olha que coisa bizarra. Então, tava lá na savana lá e alguns macacos ficaram bípedes para poder fugir dos organismos, né? Então, mais uma vez, simplificando a suposta transição, que teria que envolver aí, sei lá, centenas de milhares de mutações, não serão explicadas como essas mutações que não são coordenadas, não ocorrem para o bem do organismo, ocorreriam em sequência de forma a gerar esse produto final. E ainda pior do que isso, ele implica uma certa direcionalidade ao processo evolutivo, né? O sujeito evolui o bipedalismo para fugir dos predadores. Esse finalismo ele é totalmente contrário ao dogma evolutivo. O evolucionista ele não aceita que há finalidade na evolução, não há teleologia. Então nada na evolução ocorre para o fim de alguma coisa. O que ocorre é, caso acidentalmente um organismo tenha uma característica que seja circunstancialmente benéfica, ele tem uma maior probabilidade de deixar aquela mudança para os seus descendentes. Não há, porque está sendo predado, ele vai necessariamente evoluir o bipedalismo. E se ele simplesmente se expressou mal, saibam que isso não me importa, né? Você não pode simplesmente se expressar dessa forma, porque está errado. E não é só ele, não. Se você pegar a literatura evolucionista formal, você vai encontrar essa mesma teleologia e direcionamento vindo das pessoas que rejeitam, né, categoricamente esse mesmo direcionamento. Então, o evolucionista ele não consegue abandonar esse finalismo, essa teleologia, tá? Então, é um problema seríssimo. Sai e tudo mais. Mas aí, diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 pés, você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha alguém dentre aquela galera que, por acaso, conseguia ficar melhor naquela postura. Porque o corpo dele... Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. Por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia, e conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava... Nossa, aí esse aí tentou melhorar a situação, né? Talvez abordar o que eu acabei de falar, que não é uma coisa de um dia para o outro que o bicho passa a ser bipedal, mas ele acaba cometendo erros ainda piores, né? Vamos lá. Nossa, é tanta coisa. Primeiro que, mais uma vez, o evolucionista ele nunca vai te falar como se dá essa transição, né? Ele simplesmente acredita que ocorreu,
ele vai te dizer que existem fósseis assim, assado, que defendem essa ideia, e ele jamais vai te falar como se deu a transição, quais as mutações, qual né, o processo molecular que gerou isso, tal coisa, como que você torna um organismo adaptado à vida na quadrúpede, nas árvores, como que essa transição se dá. Né? Ele tenta inferir que ocorreu simplesmente porque ele enxerga fósseis que parecem ser intermediários uns entre os outros, mas não há uma demonstração de como se daria isso daí. É um ato de fé de que ocorreu. Então ele não precisa te falar, ele já acredita, é um pensamento circular. Então ele pode falar do jeito mais tosco possível. Ah, tinha variabilidade, ocorria e ponto. Ele demonstrou que ele demonstrou que esse processo é possível de ocorrer? Óbvio que não. Mas ele acredita que ocorreu, então não precisamos da explicação. Eu já escrevi um artigo sobre isso, vai aparecer no Floss Carmelo, inclusive, e eu já li esse artigo aqui num vídeo que eu vou colocar aqui em cima, tá? O outro problema é exatamente o fato de que ele admite que esses primeiros bipedais aí, eles eram imperfeitos, né? Eles eram péssimos. Ele mesmo usa termos aí ruins para esse tipo de bipedalismo. Então, como que esse organismo, que estaria aí no início do processo evolutivo, que por sinal não tem direcionamento, não tem fim, então esse organismo que tem um bipedalismo extremamente porco, como que esse organismo sobreviveria para passar esse bipedalismo porco para frente? Sendo que nós acabamos de argumentar que ele é porco. Então, como que esse organismo pode correr mais rápido que um animal quadrúpede adaptado à vida de quadrúpede? Você entende? Então, como que você tem um bipedal perfeito no homem e o quadrúpede perfeito? Perfeito não no sentido da perfeição divina, no sentido de que funciona de acordo com a sua natureza. Então você tem um quadrúpede. Como que o intermediário, que não é nem bom quadrúpede, nem bom bípede, ele vai sobreviver para deixar os descendentes? Né? E ele dá a entender que se não corria, era predado. Lá, porque na savana era pesado a predação. Então se o sujeito não corre, ele não é predado. Mas espera lá, os macacos existem ainda na savana. Você tem chimpanzé na savana, você tem gorila na savana, eles são quadrúpedes. Então, espera lá, se eles ainda existem é porque funciona muito bem esse modo de vida. Então onde que está a pressão seletiva aí empurrando de certa forma a evolução na direção do bipedalismo? Né? Um animal quadrúpede, pelo contrário, ele é muito mais rápido do que um animal bípede. Nós somos lentos. Eu escrevi um artigo com o padre Chaberek que toda a suposta transição de um quadrúpede para um bipedal, no caso dos homens, ela seria anti-adaptativa. Né? Nós somos completamente péssimos em termos de fugir de organismos como, por exemplo, um leopardo. Nós somos mais lentos do que um chimpanzé. Nós somos muito mais fracos do que um chimpanzé. Nós não temos pelos nem pele grossa. Nós somos extremamente vulneráveis. Então isso tudo é contrário à teoria evolutiva. Né? Todos esses organismos aí intermediários, com menos pelo, com um bipedalismo ruim, ou mesmo com um bipedalismo bom, eles não conseguem sobreviver melhor na savana. O que permite o homem sobreviver em qualquer lugar não é a sua destreza, não é a sua capacidade defensiva natural a respeito da sua pele, seus armamentos, garras, não temos, é o intelecto. Através do intelecto nós conseguimos construir ferramentas. Né? Então veja que toda a descrição evolutiva deles está completamente errada. Eles mesmos se refutam. Ele fala que esses indivíduos tinham um bipedalismo porco. Então como que eles conseguiriam fugir dos predadores para deixar descendentes, para esses descendentes, quem sabe no futuro, receberem aí, por pura sorte, algumas mutações para melhorar esse bipedalismo. Né? Então veja um problema aí seríssimo da argumentação. Correr. Que aí a onça ou sei lá o que só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, interessante. Interessantíssimo. Muito bagulho, muito foda, cara. Esqueci, viado. Resumo da minha vida. E tem o lance de ir para outro planeta também, né? Então, esse lance de... Imagina, se a gente começa, né, a colonizar Marte, igual o pessoal fala. Uhum. O ser humano,
depois de não sei quantas gerações que começar a nascer lá, vai ser diferente também. Isso é, de fato, uma possibilidade. Pois é, mas será que a gente não controlaria as condições lá pra não ter essa alteração? O que tu pensa? Cara, acho que até um certo nível, sim. Mas depois... Aqui na Terra já acontece isso, cara. Que você pega o pessoal, por exemplo, que nasce em locais de alta altitude. Pega assim... Vamos pegar Os Sherpas, né? Sherpas. Boliviano, por exemplo, né? Ele tem o nariz mais largo. Por que ele tem o nariz mais largo? Porque ele tem pouco ar, precisa ter o nariz mais largo para conseguir inspirar mais ar. Então, ele pode ter... Mais uma vez, ele atribui direcionamento e necessidade ao processo evolutivo que simplesmente não é verdadeiro, né? Não é porque existe menor pressão atmosférica, menos ar, que, portanto, o organismo vai evoluir um nariz mais largo. Não é porque se foi para Marte que o ser humano vai evoluir alguma coisa. O processo evolutivo ele procede ao acaso, porque as mutações são ao acaso, elas não ocorrem para melhorar o organismo e adaptá-lo ao ambiente. Caso uma mutação, por sorte, cause o benefício, aí sim o indivíduo poderá passar isso daí para frente, né? Então não há... E com a medicina avançada, etc., mesmo o processo microevolutivo, algumas alterações genéticas aí, ele não ocorre, porque nós podemos, né, controlá-lo, né? Então, as doenças genéticas, nós conseguimos manter essa carga genética na população, porque nós curamos as pessoas doentes, né? E essas variações que se chamam de microevolução dentro de uma espécie, que não é o mesmo processo que supostamente seria capaz de levar ao surgimento de um novo organismo, essas coisas elas ocorrem, porque são o que nós chamamos na filosofia, eu já falei 1 milhão de vezes, variações acidentais. Óbvio, se existe uma pessoa com uma maior capacidade, me esqueço o termo técnico, mas consegue segurar mais ar no pulmão do que uma outra pessoa, em um ambiente em que o ar é mais rarefeito, é claro que ela tem uma maior capacidade, possibilidade de sobreviver com uma maior qualidade de vida e deixar mais descendentes. Isso supondo que vivemos um ambiente meio rústico, que as pessoas ainda morrem por essas coisas, né? Se você tem tecnologia que vai permitir uma qualidade de vida para qualquer um, isso aí não vai acontecer, né? Mas nós estamos falando de tribos isoladas que ainda assim morrem, tem muita mortalidade infantil, etc. Então sim, variações naturais dentro da espécie, acidentais, que não são trocas, né, criação de órgãos, nem novas formações de Bauplants que a evolução exigiria no processo macroevolutivo, essas coisas ocorrem, né? Óbvio, existem pessoas com cabelos mais longos que outras, pessoas que conseguem segurar mais ar do que outras, mas não há nada novo sendo criado aí, é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Então, essas coisas podem certamente ocorrer, mas elas não são necessárias, tá? E ele está colocando como se elas fossem, né? Como se a adaptação fosse uma inevitabilidade. Isso é uma baboseira. Ter começado aqui, mas depois de tantas gerações, ali, né, vivendo ali, nascendo ali, ele se adaptou. Então, em Marte, tudo bem, a gente pode ter, mas de qualquer maneira, Qualquer pequena variação é por mais que a suficiente. gente tente imitar, não vai ser igual, cara. E aí vai começar, depois de sei lá quantas gerações, criar um ser humano um pouco diferente, entendeu? Eu acho que assim... Que rabuda ir pra Marte, irmão. eu não iria não. Fazer o quê em Será Marte? tá bom já. Porra. Será é bom. Porra, malandro, assim, você tá em Marte. Pra você, assim, a gente vai ter... Imagino que pra viver em Marte, sem todo aquele aparato, se eu quiser dar uma cagada em Marte e tal, tem que fazer isso dentro... Tu se preocupa muito com isso. É porque, na verdade, aqui a gente também meio que caga dentro de um lugar, né? Ninguém caga na rua. Mas se eu precisar cagar na rua, eu consigo. Cara, Vocês me desculpem aí pelo baixo calão e a pobreza dessa conversa, eu não tinha chegado até essa parte, né? Mas enfim, eu nem sei se vão continuar falando de evolução. Eu vou aumentar mais a velocidade aqui para não ter que sofrer muito com isso. Se eu precisar, eu consigo. Lá embaixo não tem essa de cagar na rua. Ou seja, então pro Igor, ele só vai sentir em casa no planeta sem poder cagar na rua, né? mas vai ter os banheirinhos. Não, então, a vida, Banheiro químico em imagina... Marte. Hã? Banheiro químico em Marte amanhã. Então, a verdade, assim, eu penso que, porra, a vida em um outro planeta, ela vai se dar dentro de um... Sim, dentro do habitat, dentro de do uma módulo, parada, alguma não sei coisa, o quê. exatamente. Porque a gente não tem como transformar as outras características desse planeta. E a gente, como você disse, é extremamente frágil. Qualquer merda a gente vai pro espaço. Não, e assim, a gente acha que tipo, a gente pode sair vivendo, cagar na rua, em qualquer canto. Não é assim não, amizade. O universo não tá nem aí pra gente. O universo quer mais que a gente morra. Então, tipo, onde a gente tá aqui agora, que a gente consegue, tipo, viver e... Então o universo não tá nem aí pra gente, mas ao mesmo tempo ele quer que a gente morra, né? Então,
Eu acho que é uma contradição aí, né? Ou ele não tá nem aí pra gente, ou ele quer que a gente morra, né? Então é essa ideia aí, a ateia, né, de que não há propósito em absolutamente nada. Nós somos um pequeno acidente aí no meio de uma galáxia comum, no meio de outras centenas de bilhões de galáxias. E, e se ignora o fato de que todo o universo parece ser projetado de forma a permitir que esse pequeno planeta nosso tenha vida da forma que tem, né? Todas as constantes cosmológicas, elas são minimamente ajustadas, né? Questão de, se você mudar uma casa decimal aí, sei lá, 5 para trás do zero, mudar um tiquinho, todo o universo se colapsaria, né? Mas aí está esse universo extremamente ajustado, um planeta que está na posição perfeitamente ideal para ter vida da forma que tem, para que a água se comporte da forma que se comporte. Então, tem alguns grandes físicos famosos, inclusive, que eram ateus e diziam que, né, era assustador esse ajuste fino do universo, e isso até os incomodava profundamente, né? É por isso que alguns aí propuseram essas ideias de multiverso para tornar menos improvável o nosso universo, né? Dizer, não, esse universo é um entre outros bilhões que são produzidos continuamente, então, por sorte, eventualmente um sairia da forma que saiu, né? A verdade é que só existe um universo e ele é improvável de uma forma indescritível, né? Então, isso não é evolução, mas, enfim, queria fazer esse comentário aí. E respirar simplesmente o ar que já estava aqui antes da gente, é uma coisa extremamente única e especial. Qualquer canto que tu vai no universo não vai ser assim. Vai ser terrível, vai ser uma merda. Provavelmente tu vai precisar de um aparato enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o universo que a gente conhece. Não, mas dá pra... até onde a gente conhece. Mas... Sagan fala muito bem isso. É o único lugar que a gente pode chamar de lá. É aqui. Mas Estamos fudendo com ele. Eu não duvido nada que um dia a gente descubra um lugar, o Sérgio talvez possa dizer isso melhor, mas encontrar um lugar que seja tão habitável, ou talvez até mais habitável do que a Terra. Mas a gente tem um tem pessoal que já estuda isso, sabia? Pois é. Chama planetas super habitáveis. Seriam mais habitáveis. Mas isso é teoria só, ninguém viu ainda isso. Não viu. Então, isso Mas é daí. possível. Então, mas só que isso Então já concordam comigo, né? Então o nosso país, o nosso planeta é extremamente improvável, não há a menor evidência de que existe nada parecido com isso. E esses iludidos aí, não os indivíduos necessariamente do podcast, mas os cientistas que estão aí buscando planetas habitáveis e tentando, como eu disse, maximizar essas probabilidades da nossa existência para que nós não sejamos mais especiais, né? Eles têm falhado miseravelmente, né? Acho que os que melhor conseguiram isso no âmago aí da sociedade foram os evolucionistas, né? Que agora a vasta maioria das pessoas acham que elas não são especiais, que elas são meramente macacos um pouco mais complexos, mas uma pessoa com um pouco mais de critério, ela consegue ver que isso também não se sustenta, né? Isso por si só já é um puta problema, eu imagino. Porque como a gente consegue observar hoje? Quantos bilhões, ou milhões, ou milhares de Mas luz? planeta a gente consegue ver muito perto só, cara. É? Planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente. O que é perto, Sérgio? Não, cara, planeta a gente vê a 1.500 anos-luz. Tá bom, 1.500 anos-luz. Como é que tu vai chegar lá, irmão? Não tem como chegar a ciência. Então foda-se se achar um planeta, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito, é que assim, com todo respeito aos planetas aí super habitáveis do caralho, cientistas que estão Mas procurando. vamos supor que a gente encontra. Mas assim, não é. Assim, pelo menos com o que a gente sabe hoje, não é muito difícil chegar num lugar 1.500 anos-luz de distância. É impossível. Hoje é impossível. Fala exatamente isso aí que você falou. Ufa. Se a gente, né, tem. Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver à espécie. Era pra conseguir um tempero. Não, cara, mas tudo bem. Sério, Mas Europa tudo bem, tempero. Não, mas por que a gente não arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse. Ó, Bom, eu não tenho mais paciência para assistir isso. Eu acho que a parte de evolução acabou. Eu deveria ter assistido esse vídeo inteiro antes, né? Então vocês me desculpem aí pela futilidade e baixaria da conversa, né? Acho que só os primeiros minutos eram sobre a teoria evolutiva, agora já está falando de planeta habitável e outras baboseiras. Mas é isso. Esse é o nível, então, da discussão nos podcasts brasileiros, né? Espero que tenham, sei lá, discussões um pouco mais elaboradas aí. Por gentileza, fiquem à vontade para me mandar. Então, peço perdão aí por esse vídeo ter ficado meio porco assim. Mas, como eu disse, muita visualização, né? Para uma discussão extremamente pobre, o que é muito triste, né?
Se for para discutir evolucionismo, que ao menos tenha aí um pouquinho mais de conhecimento e precisão na hora de definir as coisas, né? Então é isso, senhores. Tenham uma excelente sexta-feira e fiquem com Deus e um excelente ano novo, né? Eu provavelmente só os verei ano que vem. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.